Mas você tem que diagnosticar ali, deixar ele em campo ou não, tirar para não piorar. Como é? A lesão muscular não tem jeito, meu amigo, ou vai ou não vai. Você acha que o campo sintético aumenta a probabilidade, a possibilidade de lesão? Falou, às vezes o técnico prefere aquele cara mais ou menos do que o reserva dele que tá bonzinho de saúde, né? Isso acontece muito. Eu acho que esse debate hoje está sendo incrível, né? Que a gente está abrangendo, né? Várias situações. Sim, o atleta relata muito isso, cara, com falta de segurança. Pô, eu tô bem, mas eu não tenho segurança ainda, entendeu? Tô meio preso, tô indo sair. Que você também é o psicólogo, fisioterapeuta, porque ele está do teu lado, você toca a mão, você está perto, ele se abre contigo. O Dunga, na ocasião, era o treinador, e o Dunga chegou para mim, e aí, o cara vai ou não vai? Eu falei assim, não, vai, claro que ele vai, pô, ele tá bem, tal, pode deixar que eu recupero ele. Bem-vindo ao canal médico, bem-vindo ao canal da Medicina Desportiva. Me chamo Carlson Binato, sou ortopedista, membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Especialista em reconstrução articular, alongamento ósseo e medicina desportiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu venho aqui iniciar um trabalho dentro da medicina desportiva, em que nós trouxe como candidato hoje o Dr. Douglas Santos e Dr. Odir de Souza. Dr. Douglas, ele foi fazer uma apresentação, membro titular da SBOT, especialista em ombro e joelho, professor da Universidade Federal, a Unirio, professor, membro titular da Sociedade de Cirurgia do Ombro. O professor Odir, Dr. Odir, ele tem aqui mestrado em motricidade humana. Ele participou, é médico, fisioterapeuta da CBF durante 23 anos, atua, né? Participou de 3 Copas Mundiais, Copa das Confederações, Copa América, Olimpíadas e Paralímpicas. Tem uma especialidade grande. Ex-diretor da Universidade Gama Filho, na qual eu lecionei também na matéria de biomecânica esportiva. E o professor Dr. Douglas Santos também tem o mestrado em psicomotricidade e medicina esportiva. Então, nós vamos abordar aqui, começar o canal desportivo, trazendo várias lesões esportivas em várias modalidades esportivas. Hoje nós escolhemos falar sobre as lesões musculares, né? Lesão muscular dentro do futebol. Então, nada melhor do que 2 pessoas especialistas que convivem o dia a dia com essas lesões. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta ao Dr. Douglas. Então, Douglas, sabemos que as lesões musculares, né, são melhor prevalência com maior frequência no futebol, né? O que você tem para falar sobre a prevenção dessas lesões, como se aborda essa prevenção, que não é só futebol, né? São vários fatores, não é só durante a atividade. Então, eu queria que você fizesse uma abordagem sobre isso. Olá, bom dia a todos. Quero agradecer ao canal pela oportunidade. É muito bom estar aqui com esse papo aí, com pessoas tão exponentes, tão importantes como vocês. E a gente sabe que, apesar de ser um termo comum no futebol, cotidiano no futebol, do dia a dia do futebol, lesão muscular é como se fosse um fantasma no futebol. A gente sabe que ela vai aparecer, a gente não sabe quando, né? Então, em termos de prevenção, os clubes têm investido muito nisso, principalmente porque elas trazem, tanto para o atleta como para o clube, um prejuízo, às vezes, irreparável, né? O clube monta a sua equipe contando com aquele jogador e, diante de uma lesão dessa, acaba tendo a surpresa que não vai poder contar com aquele jogador. Isso pode interferir em campeonatos, em torneios. E para o lado do jogador, às vezes o jogador, acontece, caso que o jogador é titular, vem jogando bem, sofre uma lesão dessa, perde a titularidade e às vezes não volta a ser titular.
Isso influencia muito na carreira dele. Tem casos até que o jogador está convocado para participar de uma seleção, de uma seleção brasileira, que é muito importante, né, na carreira do jogador, e sofre uma lesão dessa e acaba se perdendo essa convocação. Acho que o Odier já deve ter essa experiência, deve ter ocorrido, já ocorreu comigo, provavelmente já ocorreu também isso, né? E aí, antes de entrar aqui na prevenção, nesse tratamento, eu queria ver se ele tem já alguma coisa sobre isso, falar alguma coisa com relação à seleção, que isso influencia na carreira do atleta. O atleta que passa por uma seleção valoriza a carreira dele, né? E se ele perde uma convocação dessa, pode ser que nunca mais seja convocado. Então, é importante a experiência dele na seleção, para a gente saber alguma coisa sobre isso, né, Odier? Odier, são 23 anos de CBF. Pois Quantas Copas ali aqui? 3 Copas do Mundo. Eu participei, na realidade, de 3, né? Mas, no geral, foram 5. Né? Trabalhamos também no Botafogo, quando o Lídio Toledo se aposentou, eu assumi lá o convite de Paulo Tuori. Você também tem uma experiência grande no dia a dia. Mas dá sua palhinha agora sobre lesões musculares, que a tua bagagem, né, desportiva é grande. Então, eu queria que você desse começar com um resumo, que a gente vai explorar mais você, ou sugar mais vocês dois aí. Então, primeiro, bom dia, né? É um prazer estar aqui com o Dr. Carson, meu ex-professor, né, na Faculdade de Educação Física, isso em 79, entregando a idade, né, Carson? E com o Dr. Douglas, que eu aprecio o trabalho dele há muitos anos, né? Vendo que é uma pessoa discreta, faz o trabalho aí fenomenal, e o Flusão está aí, ó, de prova com toda aquela equipe, né? Então, voltando dentro daquela questão, né, na seleção, muitas vezes o atleta ele mascara, porque existe uma diferença, né, do clube para a seleção. No clube, muitas vezes o cara dá o famoso migué para dizer que está lesionado, né? Na seleção ele quer esconder. E aconteceu agora mesmo no pré-olímpico, uma situação que foi bem caracterizada dentro desse ponto que a gente conversou, que foi um atleta que sofreu uma lesão muscular, e esse atleta ele chegou lá forçando uma barra, e quando nós percebemos, aí fizemos, né, todos os exames, né, o médico fez os exames e constatou-se ali que aquela lesão não estava ainda recuperada, então o atleta teve que ser cortado. Então, na realidade, existem N situações aí que realmente a medida preventiva ela vale a pena, né, ser citada, né, de acordo com a necessidade que se tem ali para o atleta. Mas essa responsabilidade tem que ter dos dois lados, né, do clube como também, né, no caso da seleção. O Douglas e Odier, né? A lesão muscular é complicado. Eu tenho uma experiência grande que 38 anos ortopedista do balé do Teatro Municipal. Então, a coisa realmente que você falou, a bailarina, o bailarino principalmente, o jogador ele joga daqui a 15 dias, 20, tem outro para fazer. Atividade física. A bailarina sai num cast para dançar daqui a 2 meses, se lesa, é mais drástico ainda. Eu pergunto a vocês, né? A lesão muscular, na prevenção da lesão muscular, tem que haver um trabalho sinérgico, né? Eu queria que falasse sobre esses sinergismos, esse trabalho integrado na prevenção. Depois de eu falar do tratamento, a prevenção. Existe o que o médico pode ajudar em termos de preparação física? É dificultoso você entrar nessa área? O preparador físico pedir mais apoio em termos médicos, o fisioterapeuta reabilitar. Como é que é feito esse trabalho? Existe esse trabalho? É difícil? Explica essa delicadeza desse item. Então, Carlos, hoje, com o mundo de especialidade, né, o mundo hoje é de especialista, é bem diferente. Eu também já estou no futebol há algum tempo. Antigamente, um médico que fazia o cardápio, não tinha nutricionista. Isso. Né? Já participei de seleção de base e tive que fazer cardápio. A gente fazia cardápio. Então, o médico era... no assunto lá. O médico era tudo. O médico era preparador físico, não, mas fisiologista, nutricionista, né? Então, fisioterapeuta também é uma área que sempre
foi sempre muito importante no futebol, era a parte de fisioterapia, então a gente já lidava bastante com os fisioterapeutas, né? Mas com o mundo hoje de especialista, que eu acho que é o certo, virou assim um fator multidisciplinar, interdisciplinar também. Então hoje a gente tem a fisiologia, tem uma atuação grande na parte de prevenção de lesão. Tem a fisioterapia que se especializou muito também na parte de prevenção, né? Até nutricionista, que é responsável pela hidratação dos atletas, responsável pela reposição de vitaminas, disso tudo, assim, também tem essa parte importante. E o médico, com certeza, tem uma parte muito importante, principalmente no controle disso tudo, que é responsável por avaliar os exames, por interpretar os exames dos atletas, né? Com relação a classificar melhor a lesão, né? A lesão muscular, ela tem uma gravidade dependendo da sua classificação, né? Então, acho que isso aí é uma parte médica, a gente tem que entrar nesse circuito, tem que tomar conta da gravidade dessa lesão, né? Você tem uma lesão pequena, um grau 1 é uma coisa, você tem uma lesão grau 3, você tem uma lesão de um músculo principal, é uma coisa, você tem uma lesão de um músculo secundário, é outra. Então, acho que tem muita influência, tá? E precisa realmente ter uma sinergia, um contato grande, principalmente com o fisioterapeuta, tá? Que é a parte de tratamento. Hoje em dia existe uma coisa chamada transição no futebol também, antigamente não existia isso, hoje tem a transição, que aí sim pega mais a parte de fisiologia, né, com a preparação física, que é onde a gente vai fazer os testes, né, para saber se o atleta já tem condições ou não de voltar para a atividade física, né? E com relação a essa parte de interagir muito, né, o Odia tem uma experiência grande com isso e pode falar um pouco melhor até sobre isso, sobre esse tratamento aí da fisioterapia, né? Então, Odia, tocou um assunto sensacional, Douglas. Aquele atleta que te procura, não tem lesão nenhuma, tá bem, Odia, tô com aquela dorzinha, porque não tem tempo, não tem gravidade para procurar o médico. É onde você vai atuar. Você vai fazer até o diagnóstico, né? Aí que está a prevenção. Aquela dorzinha, aquele estado que você vê que aquele atleta é desgastante, ele não te procura também, você está observando. Tem esse trabalho de você chamar, vamos passar ali na sala, existe você antecipar e está prevendo que pode haver uma lesão. E eu queria saber, existe esse trabalho é valorizado pela fisioterapia? Então, eu acho que até complementando o que o Dr. Douglas colocou, é importante que exista uma equipe interdisciplinar mesmo, onde as vaidades fiquem à parte e as pessoas possam trabalhar em função do atleta, né? Então, uma assistência sistemática ao atleta, e aí você tem aí as diversas categorias que você vai ter que levar em consideração o tipo de trabalho, e é importante esse diagnóstico médico, né, principalmente como forma de tratamento. Mas na prevenção propriamente dita, a gente hoje, com a fisiologia, que ajudou muito, né, a esclarecer, hoje você tem a termografia, hoje você tem o exame de CK, você tem uma série de exames que são pontuais para mostrar ali aquele estado do músculo, né, mesmo uma pessoa cansada, né? Não com a lesão, sendo uma forma preventiva. E aí entra, né, o trabalho em geral, porque nós vamos fazer na fisioterapia um recovery que está ligado diretamente a algumas formas de trabalho específicas, como as botas, né, pneumáticas, né? Como ali fazendo trabalhos manuais, como a dissociação miofacial, entre outras formas que a gente tem de trabalhar. Isso é na prevenção. Na prevenção. A gente está buscando fazer, mas o trabalho é em equipe. E a sala de musculação, aquela sala enorme que você vê os atletas, Sim. vai sozinho, começa a fazer... Existe uma preocupação, Não, existe. Orientação do preparador físico, é o mesmo que o preparador físico Então, do time? Aquela sala existe, esse trabalho... Lembra que nós montamos um curso de ginástica médica, não tinha nem fisioterapia. Isso, não tinha. Nós montamos um curso, na época que a gente lecionava educação física,
ginástica médica. Então eu quero saber justamente isso. Isso faz parte da prevenção. Existe uma supervisão? O fisioterapeuta tem acesso a isso? Então, O médico? Então, eu acho que é importante a gente pensar sempre nessa equipe. Por quê? Porque, na realidade, você vai ter os profissionais ali da educação física que vão fazer um trabalho de condicionamento, mas também tem um trabalho preventivo. E, principalmente, na transição, né, onde entra aquele atleta para levar até a performance, né, ou seja, o profissional que vai levar até a performance. Então, é importante para a gente ter essa responsabilidade de saber quem é o atleta, a categoria que ele pertence e o que ele está querendo fazer. Muitas vezes a gente, né, pelo menos na seleção, tem o hábito de fazer uma avaliação, né, prévia para a gente depois montar um programa de trabalho para cada atleta. Por quê? Porque o cara vem de uma lesão, ou se ele não vem de uma lesão, ele tem uma forma de trabalho no clube dele e a gente tem que respeitar essa forma. E aí a gente conversa, vê, muitas vezes liga para o profissional do clube para poder ter a ideia do que está sendo feito e faz um trabalho mais em conjunto. Então existe essa preocupação do cara não ir sozinho ali para fazer. A gente, quando vê que ele vai, pergunta por que você está fazendo? Tá entendendo? Porque existe uma programação aqui que tem que ser seguida e... Então é o que eu ia perguntar ao Douglas, sobrecarga. Esse que que a gente tem medo como médico, né? Sobrecarga. Aí passou aquele trabalho preventivo que ele falou muito bem. Você vai trabalhar assim pela idade. Mas deu sobrecarga. Sobrecarga pode vir dele exagerar, ele fazer por conta própria. Aí cai no colo do médico. E aí, sobrecarga? Então, isso acho que hoje em dia, com o calendário brasileiro que a gente tem aqui no Brasil, que às vezes um time disputa 3 competições, tá? Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, tá? Essa sobrecarga é inevitável. Tá? É inevitável. E aí? Tem uma sobrecarga, sim. E aí, a prevenção. Então, e aí que acho que entra esse trabalho de recovery, de recuperação. Né? A gente tem alguns parâmetros para trabalhar em grupo e outros para trabalhar individualmente. Né? Individualmente, como o Odi citou aí, a gente tem as enzimas marcadores de danos musculares, CK, LDH, GOT, que a gente sempre faz isso pós-jogo. Né? E a gente tem um controle grande disso lá no clube, quando a gente faz 12 horas, 24 horas, 48 horas pós-jogo, tá? Para sentir como está a recuperação muscular daquele atleta. Tá? A clínica dele é muito importante. Né? Como o Di falou, assim, o cara saiu do jogo bem, 24 horas depois tem uma dor muscular, essa dor muscular de início tardio, né? Aí já vai entrar com o trabalho miofascial, como foi citado por Odir, né? Que, assim, algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Termografia, também a gente usa muito para saber como está a sobrecarga daquele atleta, né? E assim, a gente usa isso tudo, tá? Mas, como eu falei, é praticamente inevitável, porque ele às vezes você necessita parar um atleta 3 dias para aquilo regularizar. E você não consegue, porque 3 dias depois ele tem que estar jogando. Né? E às vezes na altitude. Né? E às vezes aqui no Brasil, você joga um jogo lá em Fortaleza e depois vai jogar no Rio Grande do Sul. Olha o desgaste que tem esse atleta. Entendeu? Será a temperatura lá de 25 e a distância, né? Leva quase um dia mesmo de avião. Tem que fazer. Eu já passei por isso, fui fazer um jogo há algum tempo atrás no Pará, né? E depois tive que ir para o sul. Então, foi quase um dia de viagem, porque faz conexão, quando você chega lá já passou o dia, né? Então, essa sobrecarga assim, é uma das causas, né, desse aumento de lesões musculares. Você pode reparar, se você tiver um time que está disputando mais de uma competição, o número de lesões aumenta, não tem como não aumentar. Né? E é um risco que a gente corre aqui no Brasil, a gente tenta minimizar isso, mas fica um pouco prejudicado pelo calendário. Aqui no Canal Médico, a gente está tentando, a partir dos programas que irão acontecer, justamente trazer para o público-alvo justamente as dificuldades que tem o médico, o preparador físico, a dificuldade dentro do futebol. Vai haver outras entrevistas, até na dança mesmo, que é uma atividade física.
E a sobrecarga, direcionar por Odia. Odia, a sobrecarga você é da parte terapêutica e preventiva, mas ela vem do arcabouço do preparador físico. Treinamento. Não é isso? Bom, é o treinamento. A gente não tem como chegar a isso, né? Existe um trabalho, uma prevenção dentro daquilo que eu sempre comento, Bato, de você fazer o trabalho, você entrega o atleta reabilitado para a preparação física, para ele começar a preparação física. Existe uma orientação, certo? Essa orientação tem um protocolo. Eu quero saber se a preparação física tem como respeitar esse protocolo do fisioterapeuta do médico, que é como o Douglas falou, jogou daqui a 4 dias, vai jogar, não jogou esse, mas tem outro para jogar. Às vezes é um atleta, como o Flamengo tem 2, o Fluminense tem 2, 3 times, para suportar a sobrecarga de jogo. Como é que entra essa interação da fisioterapia, medicina, com o preparador físico? Então, aí vai depender de alguns fatores, né? Primeiro, você vê que durante o ano, né, o desgaste do atleta. Então, existe a pré-temporada justamente para a gente fazer, né, todo esse equilíbrio de cargas para que possa ser dosado de acordo com o período do ano que é a competição principal e o desgaste desse atleta. Então, você vai perceber pelo próprio preparador que vai fazer um macrociclo, vai fazer toda uma forma de preparação daquela equipe. E aí você tem, nesse meio, as lesões que vão ocorrer de acordo também com os meses, quando vai chegando então o final do ano, né, fica mais complicado ainda. E esses desgastes, ele tem que ser sempre analisado, porque se ele vem de uma lesão, ele vai fazer a transição. Essa transição, né, que entra toda a metodologia de treinamento para que integre essa pessoa ao grupo, porque na realidade ele vai ficar com uma diferença ali, né, da capacidade. Então, o preparador físico, ele tem sempre que ter aí uma forma de contato com o médico e com o profissional de fisioterapia, para que haja essa forma natural do atleta voltar à atividade fim, porque na realidade ele fica abaixo dos outros, e aí de acordo com o tipo de trabalho que é integrado, né, de acordo com o cronograma, né, quer dizer, muitos jogos, né, aí você fica no sufoco muitas vezes, tanto é que muitas vezes a gente tem que fazer trabalho até dentro do avião, para poder adiantar algumas fases. É onde eu vou entrar agora para finalizar esse item, esse tópico, teremos outros, é sobre justamente onde eu vou chegar, que é a essência da coisa, o gesto desportivo. Ele treinou, está treinando no salão, potencializando, passou pelo departamento médico, está estabilizado, o fisioterapeuta está liberado, vamos agora passar para a parte esportiva. Existe uma preparação para o gesto desportivo, tipo, ele, no caso, o futebol é na grama, né? E vai tocar na bola, vai chutar a bola, tem um potencial para a bola de choque, de ação e reação, uma musculatura, por exemplo, tem aquele rebote. Quando que você orienta, Douglas, olha, ele pode começar a ser um batedor de falta, que ele tem que treinar. E se a lesão muscular de batedor de falta, tem essa polêmica também, né? Vai treinar falta, não vai treinar falta? Tem preparador que não... Tem técnico que não gosta que... Então, como é que fica isso aí, o gesto esportivo? O batedor de falta, porque ele tem um isquiotibial, musculatura tratada. Eu queria que você desse uma pincelada sobre esse mundo. Então, como falei anteriormente, né? Hoje virou um mundo de especialistas. Eu acho que isso é muito bom. Eu acho que, assim, como é multidisciplinar, né? Um olho enxerga menos do que 2. Então, acho que isso é muito importante. E a gente tem hoje um profissional chamado profissional da transição, né? Isso é bem integrado com o médico, isso, e com o fisioterapeuta, tá? Porque antes desse atleta voltar para o campo, ou mesmo durante o retorno dele para o campo, porque antes dele voltar para o time,
A gente tem um trabalho em sala de musculação, como você falou, um trabalho interno, mas já tem um trabalho externo, tá? E aí nesse trabalho de interno e externo, antes dele assumir lá, tá capacitado para jogar, a gente aplica alguns testes para saber isso, né? Então, como por exemplo aqui, teve uma lesão muscular do reto anterior. E aí você, quando ele está chegando na parte de finalizar, a gente tem possibilidade de fazer um teste isocinético para saber se ele tem a mesma capacidade de um músculo em relação ao outro, né? Se a força muscular dele está bem parecida com o lado não lesionado, né? Se ele tem a mesma força muscular que tinha antes da lesão. Então, um teste bem importante, né? A gente tem como aplicar testes de musculatura excêntrica, né? De movimento excêntrico, né? Então a gente aplica esses testes também, né? Aplica teste de salto para comparar a musculatura com a outra, né? Durante o trabalho no campo, ele é monitorizado, tá? E aí você consegue saber se ele está tendo uma corrida normal ou se ele está se protegendo para não correr bem, né? Se ele está dentro dos parâmetros dele de GPS que ele tinha antigamente, a velocidade que ele está correndo. Então isso é muito bem controlado hoje. Hoje a área técnica nisso é muito boa. Mas mesmo assim, a gente ainda pode ter problema de recidiva, disso tudo que a gente não consegue realmente eliminar todos esses problemas, né? Mas tem um trabalho muito bem feito para ele retornar à atividade dele profissional. Entendeu? Então, Dia, sobre esse gesto esportivo, a preocupação, você integra logo, aguarda. Tem lugares que não tem essa tecnologia toda, né? Então, eu acho que o importante é o atleta ser orientado até no treinamento, né, pelo tipo de atividade que ele vai fazer. Por exemplo, vários fundamentos como o passe, né, como o drible, uma série de coisas que podem influenciar, né? É muito importante também porque, por exemplo, você tem determinadas posições em campo que você proporciona, né, mais impacto na bola, mais vícios, né? Por exemplo, esforço repetitivo. Então, se o cara é lateral, ele vai ter que sempre cruzar. Então, é muito comum, por exemplo, uma tendinite adutor. Isso é orientado ao preparador físico quando ele é liberado? Se o atleta é lateral, se é meio campo, o meio campo, né, o cabeça de área, ele sempre haja muito, né, é onde tem mais as pubalgias, né, lesões de adutores, né? Existe todo esse trabalho dependendo da posição do atleta. Isso tudo do futebol, depende, é o nosso motivo aqui. Porque depende muito da equipe, né? Na seleção, muitas vezes a gente fala, mas também existe uma diversificação de profissionais na base, que muitas vezes a pessoa não está acostumada a fazer daquela forma, né? Mas é importante, eu pelo menos sempre converso com os profissionais e eu respeito muito esse gesto esportivo, até porque para a gente poder recuperar a lesão, você tem que observar como aconteceu a lesão para o gesto esportivo que ele se machucou, para tirar os fantasmas, né? A especificidade de movimento, né? Que é estudar. Né? Exato. Eu vou fazer a última pergunta, tá? O teste túnel existe? Ou é uma coisa que o treinador usa? Vamos ver. Existe isso? Vamos aguardar o teste no túnel? Eu acho que isso hoje é muito difícil, né? É muito difícil, porque hoje o futebol necessita muito de saúde. E um atleta que entra, que deixa para você testar no túnel, a dúvida até o túnel, provavelmente ele não vai atingir uma performance no jogo. Provavelmente, tá, ele vai, se entrar nesse jogo, nessa partida, ele acaba se poupando, ele não está em condições físicas de entrar naquele jogo. Senão, a gente saberia antes, né? O teste do túnel hoje acho que está muito descartado. Hoje a gente tem que definir as coisas, a não seja nada muscular, né? Se for muscular, eu acho que não tem condições de deixar para decidir isso no túnel. Isso tem que ser decidido antes. E o Dia, já passou por isso? Tempos outrora, quando era valorizado. O Dia, responde aí, vai poder escalar ou não? Pois é, a gente passa sim. Tem algum momento da sua vida que você lembre? Alguma coisa pitoresca, que você possa lembrar, sem citar na só o... Às vezes até o treinador pede.
para que isso aconteça. Não, mas dentro, né, dessa vivência, a gente teve mesmo muitas dúvidas, e principalmente seleção, né? Onde até o último momento se tem ali algum tipo de posição. Eu entendo e eu concordo com o Dr. Douglas, que a lesão muscular não tem jeito, meu amigo, ou vai ou não vai. Porque se tiver ali o cara meio pau... Agora, existe uma situação que é de acordo com aquele momento para existir essa dúvida, tá? Então, muitas vezes a coisa acontece. Eu vou te dar um exemplo. Nós jogamos a final do Campeonato Carioca em 97. Botafogo, eu trabalhava no Botafogo, era Botafogo e Vasco, tá? A final. Então, o que acontece? O Djaí, que era o meio-campo do Botafogo, o Djaí teve uma lesão muscular naquela semana anterior. E aí, o que acontece? Justamente, né, do reto femoral. E aí eu comecei a trabalhar com ele e fui buscando, porque ele falou assim, eu não quero ficar fora. Aquele meio campo, né, de Jair? Ele falou assim, não quero ficar fora, eu vou nem que seja com uma perna. Eu falei, meu filho, só se for com uma perna mesmo, porque essa daqui não dá. Mas vamos fazer um trabalho. Aí começamos a fazer todo um trabalho onde eu pedia para ele, né, poupar a musculatura lesionada e ele fazendo aquele trabalhinho que era, né, um trabalho mais brando, com a musculatura acessória, não com a principal. E aí o Jair era aquele cara que ele tinha uma característica que era aquele cara que dava um passe longo. Então, quando ele fosse, ele já era, né? E aí a gente combinou e o treinador era o Joel, ele queria o Jair, se vira, e a coisa era assim, na pressão mesmo, né? E aí nós fizemos todo o trabalho, tá? Eu fiz uma reeducação do movimento com ele. Ele foi fazendo tudo aquilo, criamos resistência no trabalho e as coisas foram acontecendo, ele com o mínimo de dor ali, daqui a pouco estava sem dor, mas o músculo arrebentado ainda, né? E aí o que aconteceu? Fomos para o jogo. Então quando chegou a determinado momento, o Botafogo estava ganhando o jogo. Sem lançamento. Sem lançamento. Ele botou na cabeça, não vou lançar a bola nenhuma. Ele automatizou aquele treinamento que nós fizemos. Aí ele fazia o quê? Toquinho para um lado, toquinho para o outro e a coisa ia, né? E a gente ganhando o jogo, faltando 1 minuto para acabar o jogo, veio uma bola e ele na entrada da área matou e foi. Quando foi... acabou de arrebentar, né? Aí ele saiu. Então eu digo para você, ainda bem que foi no finalzinho ali, exato, mas era uma decisão. Então o momento ali não era, ali o vestiário, o Apolinho falecido até comentou isso. Pô, esse cara tava sem poder jogar porque tava com a lesão muscular, como é que tá jogando? Já tinham dado ele fora do jogo. E aí era uma decisão, o cara queria, e você sabe, né, que as pessoas superam a dor quando tem essa vontade. Eu fiquei imaginando, Douglas, de você ter que entrar em campo e aquela lesão, você, pessoal gritando em cima, aquela estresse, toda aquela tensão, você botar aquela, que o pessoal chama aquela aguinha, né? Água santa. Mas você tem que diagnosticar ali, deixar ele em campo ou não, tirar para não piorar. Como é? É uma decisão difícil, né? Sempre difícil, mas a gente tem sempre que ouvir o atleta. A gente sempre ouve o atleta. E aí, dá, não dá? Como é que você está? Se você vê que é uma coisa que não tem condições, você já troca na hora. Fora disso, acho que o atleta que vai decidir, né? Ele mesmo já está condicionado. Ele me fala, doutor, não dá. E tem uns que voltam, aí continua a botar, mas quem não quis sair, você aconselhou? Como é que é? A gente fica falando da arquibancada. Quando você chega ali, você já pergunta, como é que foi? Você sentiu romper? Você sentiu o quê? Assim, não, foi só cãibra, aí a gente ainda pode deixar voltar. Mas quando o cara fala, não, eu senti estirar, assim, não adianta. Aí tem que tirar, porque não é nem prevenir, porque não vai conseguir, porque hoje exemplificou aqui, né? Aí daqui a pouco ele precisa de um chute mais longo, precisa de uma velocidade, vai arrebentar e ele vai sair, só vai atrapalhar, né? Ele fica ali se poupando, às vezes assim, porque ele quer, ele fica se poupando e quando não acontece um desastre, às vezes o cara tem uma lesão muscular, né?
está se poupando, não pode atingir a velocidade que precisa e acaba o time levando um gol porque ele está lesionado. Então, tem o contra também. O ideal é que tenha saúde para jogar, não adianta. Esse debate está sendo sensacional, porque está tirando a dúvida de muita gente que está em casa, está na arquibancada, né? Quer saber de como é que a progressão das lesões, a dificuldade que os profissionais passam, né? E eu pergunto, Douglas, você acha que o campo sintético aumenta a probabilidade, a possibilidade de lesão? Fique à vontade em responder isso aí. Então, isso já vem sendo falado há algum tempo, né? A gente voltando a atenção para esse problema, que eu acho que isso aí é um problema. Eu acho que, assim, o campo sintético, a gente sabe que a grama sintética, ela é muito, muito mais quente, né, do que uma grama natural. Então, ele esquenta mais do que uma grama natural, principalmente em partidas mais longas, durante um dia de calor e tudo, esquenta muito. A bola pega mais velocidade do que a grama natural. E com isso o jogo fica mais acelerado, né? Isso dificulta tanto até o rendimento do jogador. O jogador não está acostumado com aquilo ali, tá? E como ele não está acostumado e assim, dificulta o seu rendimento, ele acaba tendo que se esforçar mais, ele acaba tendo que mudar algumas coisas e, assim, ao meu ver, aumenta, assim, a possibilidade de lesão, né? Ele não está adaptado àquele piso, né? Se você vê aqui no Brasil hoje, se eu não me engano, se eu não estou enganado, tem 3 clubes que têm grama sintética: Palmeiras, Atlético Paranaense e o Botafogo. Então você joga 30 e poucas partidas em grama natural e 3 partidas em grama sintética. Isso, acho que, além disso, acho que é uma vantagem para o clube que tem isso, porque os atletas dele já se acostumaram a jogar naquele tipo de piso, tá? Eu acho que, a meu ver, tem diferença. Isso aí é provado que a bola acelera mais, que a bola pega uma velocidade maior, que você muda, tá, o ritmo do jogo, o jogo é mais acelerado, né? E isso, sim, a meu ver, pode sim aumentar o número de lesão. Inclusive, existem alguns atletas que até se recusam a jogar em campo sintético. Eu não sei, assim, ano passado parece, né, o Grêmio, isso aí foi dito, estou falando que foi dito na imprensa geral, o Soares não ia jogar contra o Botafogo, porque o jogo ia ser no Engenhão, e acabou que teve um show lá e mudaram o jogo para São Januário, se não me engano, e ele jogou e meteu 3 gols, quer dizer, ele não ia jogar, o Botafogo perdeu, olha só, né, cara, isso influencia no resultado também, né? E você, Odi, o que você tem a falar sobre a grama sintética na sua área de reabilitação ou de receber lesões? Nota alguma diferença quando o time, no caso, a sua experiência? Então, a gente passou por uma série de mudanças, né, nesse sentido da grama sintética, que antigamente ela era muito pior do que a qualidade de hoje, né? Então eles foram cada vez mais aprimorando. Mas é real isso que o doutor falou, porque eu também percebo que existe um esforço maior ali e aquela resistência, né, da própria grama e em relação à chuteira, muitas vezes provoca algum tipo de trauma, né? Eu tive uma experiência com o Bruno Guimarães, quando ele foi vendido para o Lyon, ele estava com a seleção pré-olímpica, né? E aí nós fomos fazer uns exames, né, junto aos médicos do Lyon. Foi lá na Colômbia que nós estávamos. Então os médicos, eles fizeram o exame do Bruno e eu acompanhei. Dos pés à cabeça, eles passavam o dia, a gente lá, e eles, né, eu fui como sendo representante da CBF e fiquei com ele todo o tempo, e os médicos colocando por que ele apresentava um desgaste tão grande do menisco, né? Dos meniscos, né, na realidade. E aí um garoto novo, né, com 20 anos, e aí dentro dessa conversa eu expliquei que ele era o jogador lá do Atlético Paranaense e que ele foi condicionado todo o trabalho físico dele ali com a grama, né, que a grama sintética, que ao meu ver poderia ser, até passei, eles acompanharam o raciocínio e falaram sobre essa influência que eles já tinham visto na Europa. Então, realmente, a gente, né,
convive com isso. Isso fora o que a gente tem dos praticantes de atividade física, que não são os jogadores, né? Que toda semana aí nesses campinhos que são maltratados, né? A gente vê essas lesões acontecendo e o ortopedista gosta, né, Cássio? Aliás, a gente vai trazer para o canal médico as lesões, final de semana, de atletas, final de semana. Já vim discutir muita lesão que acontece e faz parte da medicina esportiva. Você vê que as lesões, me falha a memória, mais frequente é a lesão do tendão calcâneo, né? Do Aquiles, que é o pessoal mais pesado, que vai jogar aquele futebolzinho, né? E o rompimento do tendão e as torções de tornozelo. Mas, finalizando o que você falou, eu vou dar um pouco da minha experiência, né? Passei algum tempo no futebol, etc., como foi falado, no Vasco, Botafogo, mas 38 anos no balé do Teatro Municipal, que é uma atividade física. São 60 bailarinas, 40 bailarinos, que 38 anos vendo essas lesões. E realmente confirma. Quando elas estão no Teatro Municipal ou Teatro das Artes, o solo que é preparado tem um coeficiente de elasticidade, não tem aquela resposta de impacto. Quando vai dançar, e elas iam dançar na UERJ, então o chão era outro palco, então aparecia realmente as miosite, tendinite, só por reflexia do solo, Isso. que está confirmando. Eu pergunto agora, para finalizar, qual é a tendência mundial? Você acha que isso vai dar um break, vai parar, vai evoluir para tal? Existe uma preocupação dos comitês, das confederações, porque a lesão aparece, né? E sim. Quer dizer, uma opinião particular de cada um. Né? A tendência é que isso não vá para frente com campo sintético. Acho que a Europa já está começando a se movimentar com isso, tá? E a tendência é que seja grama natural mesmo, como sempre foi o futebol. A meu ver, é essa a tendência. Não sei o que o Odir pensa sobre isso. Não, também pelo que eu já li, pelo que eu acompanho, a tendência é essa mesmo, ainda mais na Europa. Na Europa, as gramas são muito bem tratadas, né? Eu me lembro que lá no Arsenal eles têm 13 campos, né? E eu fiquei lá recuperando o jogador lá um mês e pouco. E eu via como eles tratavam, era como se fosse uma lavoura. Então tinha um profissional que comandava tudo e eles só podiam treinar nos campos que fossem apontados, né? Então a qualidade da grama é muito boa e isso dissemina para todos os países da Europa, não só lá no caso da Inglaterra. E a gente vê que assim, hoje, né, os clubes que têm estádio com grama sintética, eles usam muito para show também. Então acho que a vantagem da grama sintética está nisso. Entendeu? Poder alugar. Financeiro, né? Isso. Poder alugar o estádio para fazer show, né? Não acho que a vantagem é assim. Os caras falam a manutenção é menor, é mais barato. Não sei se realmente é isso. Eu acho que acaba dando lucro pro clube. Às vezes causa uma lesão no atleta valorizado, pede às vezes milhões. Né? É complicado a coisa. No caso do Atlético Paranaense, era mais porque não conseguiam, por causa da sombra e tal, não conseguiam. Alguma coisa impedia que eles crescessem a grama de uma parte do campo. Aí eles resolveram botar assim. Sintético. Né? Douglas, em relação à imagem, né, de escolha para diagnóstico, quais são os critérios que você tem de avaliar essa lesão aguda, lesão crônica? Acredito também que é importante para o Odir, que ele vai falar depois, mas eu queria que você iniciasse dando a sua opinião sobre esse exame de imagem que é usado para o tratamento. Se é usado para prevenção também. Faz um resumo básico. Sim, então, com relação à prevenção, a gente usa assim, o Odir já citou aqui a termografia, né? A ultrassonografia é importante também para prevenção. Eu acho a ultrassonografia mais importante para prevenção do que para diagnóstico, no meu dia a dia, né? Então, é bem usado na prevenção. Edema, ultrassom já vai... Edema, né? Aquele edema inicial. Já começa, você consegue ver até a sobrecarga ali já de musculatura, né?
E acho que isso é importante, tá? A termografia também, você vê se aquela região está em processo inflamatório, se já tem líquido, isso é importante também, para a gente programar, né, o recovery ali do atleta, tá? Mas para diagnóstico de lesão, o padrão ouro, para mim, é a ressonância, né? A ressonância é um exame que você tem um retrato da musculatura ali que você quer observar, né? Não é médico dependente, é uma coisa, hoje em dia, você vê tanto no plano coronal, como no plano sagital, no plano axial, vem vários planos, né? Então, para mim, a ressonância é muito importante. Você consegue classificar bem a lesão, você consegue ver a extensão da lesão, tá? É a musculatura que envolve ela, né? Você pegou um músculo só, você tem mais de um músculo. E isso faz com que você possa desenvolver um tratamento mais adequado e até poder programar o prognóstico, o retorno desse atleta para as atividades. O tópico aqui nosso é falar sobre lesões musculares, né? Não estamos nem falando de lesão tendinosa. Então, dentro desse princípio, o Douglas, esse edema que você tem alguma classificação, alguma coisa que você se orienta para iniciar o tratamento? Repouso total, nunca repouso? Como é o seu primeiro diagnóstico quando chega para você? Assim, quando você está num jogo, por exemplo, você pela experiência, você já sabe se ali tem uma lesão, se não tem. O exame clínico é fundamental, né? Então, o atleta saiu com uma dor muscular, você chegou ali, já tem edema local, tem dor localizada e tudo, você tem uma noção de que você tem uma lesão muscular. Às vezes até equimose, né? Às vezes até equimose. Muitas vezes aparece, né, na hora. A equimose é muito comum alguns dias depois, mas na hora pode aparecer já uma equimose ali. Então, ali, assim, eu acho que o tratamento já começa ali. A gente observa aí, às vezes, a gente observa alguns casos de atletas que saem da partida, já coloca gelo na hora, né? Você não tem ali todas as ferramentas necessárias para iniciar um tratamento assim, mais específico, mas ali você já começa até a fazer um protocolo chamado PRICE, né? Que é proteção, repouso, gelo, elevação e compressão da lesão. Então, isso já é importante para você recuperar o atleta. Se você consegue já conter edema, né, consegue melhorar a dor do atleta, né, imobiliza aquele local para aquela lesão não evoluir. Então, na beira do campo, isso já começa, né? Depois, provavelmente, o atleta vai passar por um exame de imagem, que, se for o caso, assim, se tiver desconfiança, como eu tinha dito, tem que ser a ressonância. Acho que a ressonância é o melhor exame para isso, né? E de acordo com o tipo de lesão que ele tem, como você falou, a gente classifica a lesão, a gente tem uma classificação, a gente usa lá a classificação britânica, né? Que é tipo 1, 2 e 3, esse tipo 1 tem subdivisões, 1A, 1B, tipo 2 tem subdivisões também, A, B, C, e o 3, A, B, C, ainda tem um tipo 4, que é uma lesão completa. Então, dependendo da gravidade da lesão, a gente tem um protocolo a ser adotado, né? Se for só um edema, a gente já começa a reabilitar esse atleta com uma certa segurança e bem mais rápido. Se for uma lesão grau 3, a gente já tem um pouco mais de preocupação para quem está tratando esse atleta. Isso porque você aumenta o grau de chance de recidiva, né? Então, eu acho que o tratamento está muito atrelado à gravidade da lesão, né? Tu já pegou, né? Uma lesão, por exemplo, isquiotibial, que a princípio, né? Você está aí demasiado, vamos começar o tratamento e 4, 5 dias depois você recebe o atleta, tá aquele hematoma gigantesco, né? Então, essa a sua reação diante disso, que ele te cobra aquilo. Aquela imagem que a gente nem supunha que ia aparecer, que a coxa, né, é larga, ela vinha aquele hematoma descendo pela bainha do tendão. Isso é assim, do isquiotibial a gente vê, o hematoma vai até o joelho às vezes, o atleta não entende, meu joelho tá roxo também, teve alguma coisa. Não é, porque é uma drenagem postural. Não tem como prevenir esse tipo, mesmo pela ressonância. É difícil, né? Não é a extensão tem que repetir logo depois da ressonância, é isso? Não, assim, a ressonância normalmente não é feita no dia da lesão, né? Você
Guarda o tempo. Você segura aquilo 1 ou 2 dias depois e aí você não precisa repetir. Dá para definir bem se o hematoma, o tamanho do hematoma, se tem edema, né? Se ela pegou só músculo ou se ela pegou tendão também, isso é importante, né? As lesões que pegam musculatura e pega tendão são as lesões mais graves que a gente tem, né? Então, a ressonância define muito bem isso. Esse é o motivo de ser o padrão ouro para lesão muscular. Entendeu? Eu já peguei, inclusive, com aquela síndrome Moro-Lavallee, né, que vai aquele descolamento subcutâneo, uma lesão de uma ruptura muscular de coxa, de um movimento abrupto, inclusive do balé, que ele chama aquele Grand GT, que ele joga a perna para cima, houve um rompimento e começou um acúmulo de líquido, de hematoma, que fez um descolamento do subcutâneo. Eu já peguei até uma lesão essa ficou bem emblemática para mim, que eu peguei uma lesão de adutor, em que teve hematoma até no saco escrotal. Perfeito. Passou pela bainha ali e foi pro saco escrotal. E são lesões graves, por isso que eu estou citando, porque às vezes você faz a lesão, espera 2, 3 dias, faz a ressonância, o negócio fica tão feio, você acaba achando que deixou de ver alguma coisa, repetir, e mediante esse fato, você falou o tratamento básico, que é a compressão, né? Você faz o enfaixamento da coxa, por exemplo, tira um rompimento de coxa, dá valor ao enfaixamento da coxa, tipo uma cocheira, passar com crepom durante um tempo ou o repouso? Eu acho assim, logo após, imediatamente, né, a urgência disso, vale a pena você comprimir. Tem que comprimir gelo para você diminuir hematoma. Aquilo ali você acaba diminuindo hematoma se você fizer isso, né? E posteriormente, dando continuidade ao tratamento, a gente entra nas drenagens, né? Que ajuda muito a drenar hematoma. Linfática, né? Drenagem por compressão, como o dia falou, as botinhas de compressão, que hoje em dia você tem da perna toda, às vezes até da cintura, pega até aqui em cima. Então, assim, isso é importante, você consegue drenar bem aquele hematoma. Mas o meu problema justamente é se aquilo vai aparecer daqui a 4, 5 dias, aquele hematoma, então mantém o gelo, uma cocheira, uma compressão de crepom durante um tempo até aquilo se definir. Concorda? Isso, a gente mantém gelo, principalmente gelo, e hoje a gente tem a possibilidade de fazer gelo com compressão, né? Grammy Head, outros aparelhos que você faz gelo por compressão, isso aí também é fundamental. São lesões graves, lesões musculares, a pessoa não tem aquela ideia, mas a gente já viu cada coisa, né? São lesões, como eu falei, que podem interferir diretamente na carreira de um atleta. E tem atleta, uma lesão grau 4, em que você fica com gap, né? Fica aquele, falando na linguagem popular, fica aquele buraco, principalmente na coxa, ou posterior de coxa. Reto anterior da coxa, então, né? Fica aquela depressão ali que vai carregar para o resto da vida. Não tem o que fazer. Né? Ô, Dia, você recebeu esse atleta, mediante esse fato que você já sabe, que nós estamos conversando, porque vai chegar a você. Então a gente já botou aqui um inferno, né? Quais são os seus primeiros cuidados que você avalia isso? O que você faz quando recebe esse atleta? Então, primeiro a avaliação médica para definir o grau, né, de lesão que se tem. A partir dali, ver, né, quanto tempo que ele está chegando na minha mão. A nível de primeiros atendimentos, né, a forma price é a mais conveniente, né, fazer ali todo o procedimento de analgesia, né, tirar a dor e, além disso, a compressão, né, para poder minimizar ali o edema, tá? E a partir daí, se é um prognóstico, por exemplo, se é um grau 1, né, onde a gente sabe que é uma lesão menor, eu vou buscar fazer ali primeiro uma analgesia, em cima disso melhorar a circulação mais profunda, aí eu utilizo uma eletroterapia, eu uso laser, técnicas mais específicas, sem fazer movimentos, né, ativos, né, ali, porque aquela região ainda está, né, cicatrizando. E aí hoje tem a tecaterapia, né, que é uma forma de você aumentar essa condição de regeneração muscular, e com isso aí você vai levando e acompanhando, no caso pelo médico, os exames complementares, e dentro desses exames, nessa evolução, a gente sabe que essas fibras, né, sendo no caso grau 1, em mais ou menos uma semana, 10 dias, esse cara já está numa condição bem evoluída. E aí procuro fazer um trabalho um trabalho mais progressivo, né, de uma forma passiva para uma forma semiativa e ativa,
e a partir daí integrando nas atividades que vão ser relacionadas para a transição. Aí, de acordo com o grau, a gente já sabe que vai ter um tempo maior, e o que acontece no futebol é uma coisa um pouco diferente da rotina da clínica, né? Porque o atleta ele faz mais de uma vez por dia. Então, ele pode fazer de manhã, à tarde, à noite, tudo isso dentro de um conceito de evolução, né, daquela cicatrização. Tá? E algumas formas, pelos próprios aparelhos, eles vão acelerar o processo. Tá? Você já pulsionou, já esvaziou lesão muscular, hematoma? Sim, eu já tive essa experiência, mas não foi boa, tá? Principalmente panturrilha, quando você tem uma lesão do sólio gastrocnêmico, ele às vezes forma um hematoma ali. E hoje em dia a gente tem a facilidade de ser guiado por ultrassom, você chega bem ali no local, funciona aquilo ali. Tá? Mas a minha experiência não foi boa. Eu espero mesmo, assim, o bom é você conseguir regredir esse hematoma pela absorção do próprio organismo. Tá? Ele acaba voltando, entendeu? Não foi uma experiência muito boa, não. Eu não, sim, fiz algumas vezes, mas não tenho feito mais, não. E agora ele está vindo do departamento de fisioterapia, ele está com a mobilidade, né? É o momento de liberar para treinamento. Tem algum exame, você refaz essa ressonância? Lógico, o grau 1 é mais clínico, mas você refaz em quanto tempo? Existe um protocolo para isso? Para você dar esse feedback para a fisioterapia antes da preparação, antes do treinamento com bola, que o meu apavoramento justamente em relação, já pode pegar a bola, porque tem preparador que fala assim, quando puder liberar, tratar, vem para mim, vai trabalhar igual. Acontece às vezes, né? E até o técnico, né? Isso que o Edir falou, às vezes o técnico prefere aquele cara mais ou menos do que o reserva dele que tá bonzinho de saúde, né? Isso acontece muito, a gente não tem... às vezes não pode gerir muito sobre isso, né? Mas com relação a outro exame, Carlos, a gente trabalha assim de duas maneiras lá. Primeira maneira clínica, né? É a resposta clínica. Tá? Se o atleta está evoluindo bem, a clínica está boa, dentro de um prazo de cicatrização biológica, né? A gente classifica a lesão para isso. Nessa classificação você tem um prazo de cicatrização biológica. Né? Se você tiver um corte na mão, você vai saber que com 7 dias você pode tirar os pontos ali. Isso a gente tem que trabalhar dentro da regra. Fisiologia. E dentro da regra. Você não pode trabalhar em cima da exceção. Tem atleta que demora muito, tem outros que demoram menos, mas a gente tem que trabalhar em cima da regra. Então, essa cicatrização, o tempo de cicatrização biológica é muito importante para isso. O atleta veio bem, aquele tempo ali é um tempo razoável, que você pode aceitar. Ele começou a fazer, como o Odi falou, ele começa já a reabilitar a musculatura, né? Começa uma bicicletinha, e está evoluindo bem, indo bem. Eu não faço a ressonância, porque a ressonância, como qualquer outro exame de imagem, aparece cicatrizes. Né? Você faz uma fratura de antebraço, daqui a 10 anos você radiografa, tem lá a sua fratura. Né? E a ressonância também mostra isso. Esse caso, dependendo da evolução do atleta, é melhor a gente usar ultrassom. A ultrassonografia é melhor, avalia melhor esse caso de cicatriz ou não do músculo, tá? Mas normalmente eu não uso uma nem outra, eu vou mais pela parte clínica do atleta, a evolução dele indo tudo bem. Aí a gente, como eu falei anteriormente, tem alguns protocolos para você liberar para preparação física e para transição. Esses protocolos dando tudo certo, vai embora. Né? Agora, aquele atleta que tem uma evolução arrastada, que não melhora, clinicamente não melhora e tudo, aí a gente repete sim os exames para ver o que está acontecendo. Odir, eu tenho uma experiência grande devido ao balé, dessas lesões. Ele tocou no assunto que eu ia falar, da cicatrização. A musculatura tem o coeficiente de elasticidade, que a cicatrização não é um tecido, né, que vai substituir aquele lesado. Quais são os parâmetros que você tem? Porque ele já está bem sem dor, só que por vezes sempre, né, o atleta não consegue aquela elasticidade para fazer o teste de explosão. Qual é o protocolo que existe? O que você pode orientar até para outros que estão assistindo a gente? Isso aí vai... Eu acho que esse debate hoje está sendo incrível, né? Que a gente está abrangendo, né, várias situações. Quais são esses protocolos da tal fibrose que ela, pelo menos a bailarina, levanta sem dor, levanta,
como o jogador, quando vai bater na bola, a dor aparece. Essa que é a minha preocupação, que como o Douglas falou, tu vai jogar quando? Você fala, mas quando é que eu posso, né? O treinador, quando é que eu posso testá-lo? Aí tá por tua conta. A gente, como ortopedista, precisa de você. E aí? Então, a partir dessa fibrose que muitas vezes, né, que vai ocorrer, aí você faz uma forma até de alongamento para perceber o grau que a pessoa vai, verifica o arco de movimento, força muscular e passa a fazer um trabalho, se for um trabalho que às vezes a dor é pontual, às vezes é só limitação ao movimento. Então, se tiver a dissociação miofacial, ela é muito utilizada hoje. Então, a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue... Por manipulação, né? Dissolvendo a tal fibrose. Isso, aí a gente faz esse trabalhinho. Mas músculo profundo, como é que fica? Existe alguma ferramenta específica? Então, você, de acordo, lógico, né? Músculo tão profundo, você não tem como penetrar. Você pode fazer uma vibração. Então, hoje existe uma pistola que você utiliza para tentar fazer uma dissociação mais profunda, tá? Mas associado a isso, você vai fazer técnicas de alongamento, trabalho dentro d'água como uma forma de soltar cada vez mais, né? E aí vai depender da queixa que a pessoa tenha, do tipo de sequela que ficou e o grupamento muscular que foi lesionado. Na minha opinião, a coisa mais terrível que tem aquele atleta que está com amplitude articular, está movimentando, está correndo, e no momento, né, do esporte, né, da disputa, onde ele vai fazer explosão. Existe uma avaliação dessa explosão, algum mecanismo, algum aparelho, teste de campo, teste com bola? Pode falar. Não, então, é aquilo que existe esses testes, né? Antes dele entrar num jogo, provavelmente ele vai participar de um coletivo, né? Dentro do clube. Então, esses testes existem sim, e aquilo, assim, o atleta relata muito isso, cara, com falta de segurança. Isso. Pô, eu tô bem, mas eu não tenho segurança ainda, entendeu? Tô meio preso, tô indo isso aí. Tá, mas... igual a bailarina também, ela está lesada, está segurança, vai subindo na ponta, e quando está fazendo, só que dá aquele explosão, não consegue, né? É ali que eu, pelo menos, a experiência que eu tive, eu tinha que botar, então vamos lá para a sala e joga a perna e faz o movimento antes de liberar para a coreografia. Mas continua. Como o Odi falou, hoje existe um arsenal bom para tratar isso, né? Tem um arsenal bom, mas eu acho que só vai recuperar e só vai ter essa confiança praticando o esporte que ela pratica. A bailarina dançando, o jogador de futebol jogando e continuar os treinos. Não existe esse teste de explosão, essa maquininha que vai dizer, tá bom... Mas a maquininha é uma coisa, a maquininha... mas não existe não a vai maquininha. Isso é bom pessoal saber. Existe. Você pode fazer um isocinético, né? Um teste excêntrico para ele. Mas é melhor chutar a bola. Então, a maquininha não vai reproduzir o que ele tem que fazer dentro de campo. Exato. Né? Não vai reproduzir o gesto do futebol. Então, o gesto do futebol é só jogando futebol. Mas existe no futebol, porque já que vocês trabalham de alto nível, existe aquele, o preparador físico fazendo antes de liberar para treinamento, ele ir para o campo com bola, fazer esse chute, correr. Né? Antes, ele respeita a sua opinião, a do Odi? Sim, e essa opinião aí que você... Esse exemplo... Ele dá o feedback para você, olha, está explodindo, está socando. Não, então, essa experiência, esse exemplo que você está trazendo aí, não é nem o preparador físico, é o atleta que vai relatar isso. Pô, eu tô com falta de confiança, ainda não tem, entendeu? Então... Passa até por cima. Né? Mas ele sofre pressão. Pô, mas ele tá correndo aqui, tá, né? Sofre pressão. Eu me lembro... às vezes alguns atletas são problemáticos. Não tem coragem de negar isso pro técnico e acaba jogando dessa maneira. Aí se pifa, aí sai. Eu me lembro, né? Aí não rende o que tem que render. Eu me lembro o Zé Carlos, ele fez lá no Botafogo, quando nós estávamos lá, né? Isso. Ele fez uma fratura de base quinto, metataço, aí tava tudo bem. Aí tava ótimo. Só que eu pedi para ele colocar chuteira, né? E ir pro campo correr com a chuteira para ver se o desempenho dele no tênis. Aí, na época, o preparador físico, ele tá liberado, não, se é para grama é para jogar. Eu fiquei até meio, não, tudo bem. Então existe esse e isso vem melhorando. Atualmente existe, tá melhorando, né? Isso vem melhorando muito. Eu já peguei técnico também lá no Fluminense, que assim, lesão muscular, lesão de panturrilha, um atleta bem conhecido, que era titular,
e já tinha dado problema com esse atleta com relação à lesão dele, ele tinha feito uma recidiva, tá? E aí a gente tratou, ele saiu do departamento médico, ainda não tinha feito trabalho nenhum em campo, só interno, e eu fui falar com o treinador, falou, hoje a gente está liberando ele aqui do trabalho do departamento médico, ele agora vai fazer uma transição para poder retornar aos jogos, né? Ele me perguntou como é que estava a situação do atleta, eu falei, está liberado, vai iniciar a transição agora. Ele falou assim, doutor, saiu do departamento médico, o atleta é meu, eu faço o que eu quiser. Assim mesmo. E esse atleta jogou com uma semana, tá, e rompeu de novo, segunda recidiva. É a pergunta que eu ia fazer, a última para ele. Sabemos que existe recidiva. Isso te assusta? Assusta vocês? Para finalizar esse debate que foi excelente. Eu acho que isso já foi até bem falado já aqui, né? A gente não consegue zerar essas recidivas, isso não é um problema aqui do Brasil, é um problema mundial. Tem recidivas, mas eu acho que hoje, com esse aparato que a gente tem, isso foi reduzido. A gente tem muito menos recidivas do que tinha antigamente, né? Como a gente conversou aqui anteriormente, essa possibilidade que você tem de testar o atleta antes, fazer o gesto do futebol, fazer o que ele vai desempenhar no campo e ver se ele está bem, tá? Eu acho que ajudou muito no controle dessas recidivas. Porque você só não consegue, que é importante também, testar, quando ele vai jogar, o estresse do jogo, né? Isso hoje em dia é muito falado também. Tocou muito bem. É diferente você estar num coletivo do que você estar no Maracanã com 60 mil pessoas, né? Isso também influencia em lesão, influencia em dor, tá? Mas aí os outros gestos de coletivo a gente consegue testar bem o atleta antes de levar para um jogo. A adrenalina, ela dá uma queimada no glicogênio, né? Muscular, né? Que a reserva é o que está na musculatura. A adrenalina, por isso que eles lesam muito durante a competição. É verdade isso? Ó? Aumenta? A minha experiência no meu clube, a gente tem mais lesão em competição do que em treino. A gente diz, inclusive, lá que a gente não pode perder atleta para treino, né? Que não pode perder um atleta para treino. No treino, o cara, tá dolorido aqui, você chega lá, tira do treino, faz o que tem que fazer. No jogo, você não pode tirar. Tô com uma dorzinha, o cara vai até o final. Se não lesar, vai até o final. E tu imagina, voltando àquele tópico inicial da prevenção, Odi, eu sei que você tem uma cancha com os atletas, eles te adoram, né? Eu acho que às vezes você é paizão, é irmão, e o estresse dele, isso chega a você, o que você repara daquele que você acha, esse cara vai lesar, tem algum que você desconfiou, vai pifar em campo, vai por ter relatado você alguma coisa que às vezes pro médico não quer falar, por medo, e se abre contigo e você tenta prepará-lo, que você também é o psicólogo, fisioterapeuta, porque ele está do teu lado, você toca a mão, você está perto, ele se abre contigo. O que é essa, em termos de prevenção? Eu acho que emocional, né? O fisioterapeuta é bem psicólogo, sim, cara. Tem que agir muito nessa área, né? Porque o contato é direto e diário ali, às vezes muitas horas por dia, né? Então, acho que ele pode explicar bem isso, ele é bem psicólogo. E você imagine se isso ocorre num clube, no Maracanã, imagine na seleção que ele trabalha. O cara está disputando o campeonato mundial. O estresse que o cara está sofrendo. Fala aí, Odir, sobre isso. Fala aí, seu divã. Fala agora do divã. Ainda mais porque eu tive a felicidade da minha vida. O debate está sendo muito bom, muito bom, muito bom. Eu tive a felicidade da minha vida em trabalhar em um hospital psiquiátrico durante 38 anos, né? Onde eu tive que ter formação. Eu tive que ter formação em saúde mental. Então, eu não falei. Então eu digo para vocês, porque eu, antes de trabalhar com futebol profissional, eu trabalhava com esporte paralímpico, né? Eu fui para 3 Paralimpíadas, né? E esse aspecto emocional de uma pessoa portadora de deficiência, ele fica muito presente. Então, o que acontece? O atleta, propriamente dito, eu tive a oportunidade de trabalhar com as categorias de base como profissional, então você consegue enxergar, né, que aquela pessoa ela está temerosa, ela está insegura, e ainda mais quando vem de lesão. Quando ela vem da lesão, ela não está ainda, né, preparada psicologicamente. Mas isso, né, eu acho que é um dever do fisioterapeuta, colocar para o médico imediatamente, porque existe um risco aí
e a gente tem que trabalhar juntos para poder ter atenção sobre esse atleta. Então, eu já vi casos mesmo do atleta bloquear, não vou entrar, estou sentindo, cara, tu não tem nada. Acontece Né? bastante. E aí você começa a ter um comportamento que está ligado ali mais a dar ao cara o que ele precisa. O cara tem que se autoafirmar, ele tem que ter a tua força. Vamos lá, cara, vai dar tudo certo, vamos nós. Estamos juntos e tal. Então, esse é o lado que a gente recebe da insegurança deles, sim. Eu já vi vários casos. Seu mestrado é dentro da psicomotricidade, né? Que é uma verdade, né? E eu tive uma situação até com o Thiago Silva na Olimpíada de 2008, lá em Beijing, que o Thiago, ele fez uma lesão, se não me falha a memória, foi panturrilha. A gente estava fazendo um trabalho e ele com medo de ser cortado, né? E aí ele soube aqui no Brasil, né, acho que foi pelo pai dele, que ele seria cortado. O cara bloqueou, não queria nem fazer tratamento. E o Paizão. o Dunga, na ocasião, era o treinador, e o Dunga chegou para mim, e aí, o cara vai ou não vai? Eu falei assim, não, vai, claro que ele vai, pô, ele tá bem, tal, pode deixar que eu recupero ele. Nesse período que seria assim, faltava uma semana para a gente poder começar as Olimpíadas. Falei, não, pode deixar. Aí daqui a pouco vem ele chorando. Aí ele veio chorando, eu falei, o que foi, cara? Pô, vamos fazer o trabalho. Não tá afim, não. Eu falei, como não tá afim? Aí eu cheguei junto dele, eu falei assim, olha só, cara, se você não quiser, eu vou ali na sala do treinador e vou dizer que eu abro mão de você. Por quê? Porque ele acabou de me perguntar, eu botei aqui minha profissão em risco, a minha imagem, para você jogar. Agora, se você não for, é porque você realmente está perturbado. Aí eu já joguei pesado. Aí ele, não, então vamos. Aí fomos, o cara entrou, jogou e ficou liberado. Então, vê como é que o bloqueio mental, ele existe, e existe essa coisa da resistência. Agora, a pessoa realmente tem que ter esse papel. E dividindo, né? Que na época o médico era o Runco, a gente dividiu e eu falava mesmo tudo, porque eu acho que o médico tem que saber tudo que rola na salinha, porque a gente entende que aquele ali é um momento que o atleta ele vai, ele faz, ele solta para você e não vai soltar para o médico, tá entendendo? Então a gente tem que avisar mesmo, tem que falar, porque na realidade a gente hoje vê muitos fisioterapeutas, coleguinhas do atleta, saem e tal, e aí aquilo ali se confunde, porque... profissionalismo. Amigo, a gente quer raiz... Ética e profissionalismo, né? Verdade. Então eu vejo dentro dessa linha. A ética, né? Profissionalismo. Isso. É muita mídia, né? Eu falo sempre lá no clube, né, que o atleta é do clube, a gente trabalha para o clube, mas quando ele se machuca, ele passa a ser um paciente. Então você tem que cuidar dele também, da saúde dele, tá? E às vezes essa pressa de voltar e tudo, você prejudica muito o atleta. Então você tem que ter sempre um pé atrás com isso, tá? Procurar não ser induzido por esse retorno tão rápido, mas sim tentar melhorar a saúde dele, porque se ele voltar mais ou menos, é isso que o Woody falou, ele volta sem confiança, ele não desenvolve bem, e prejudica o atleta e o clube também. Então, se machucou, virou um paciente, não é só atleta. Acho que isso é importante. Para finalizar, Douglas, qual, de maneira geral, o conselho que você daria para o ortopedista que está começando no clube, de maneira geral, num clube menor, investimento, para ele poder criar também essa confiança e de tocar a vida dele? O que você pode generalizar num, 2, 3 palavras? Então, acho que insegurança a gente tem sempre, ainda mais no futebol. Vai voltar quando? Vai um cobrando daqui, o outro dali. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é começar a aceitar que existe insegurança, né? Para você diminuir essa sua insegurança, você tem que trabalhar dentro da regra, não exceção, tá? Então, sempre procurar a regra daquele problema. A lesão muscular é isso que a gente tem que fazer. Protocolos. Os protocolos, você, como eu falei, às vezes, né, o futebol você esquece a razão e passa para a emoção, tem que trabalhar sempre da razão, da regra, e ter autoconfiança e ir embora, que vai dar certo. É isso. Fisioterapeuta.
Eu acho que eu fiz. Peraí, então vamos fazer de novo, só um minutinho. Pergunta pro Lojinha de novo, peraí que eu vou botar as fotos aqui, tá? É que eu ia perguntar, para finalizar, ele vai falar e você podia falar, inclusive, pedir para tocar a imagem. Peraí, Eu vou perguntar de novo. Você pergunta assim, e o fisioterapeuta, olhando para ele? Pode ir. E a fisioterapia, o fisioterapeuta, qual esse conselho que você dá para o iniciante, para aquele que a nossa experiência é muito grande. Então, isso aí, o canal médico, ele vai passar isso também para a pessoa que vai nos acompanhar, que são várias modalidades. Inclusive, eu trazia do futebol feminino também. Nós temos amigos, colegas que trabalham, que têm outro tipo de, né, da parte psicomotora, né? Que o canal a gente vai procurar ver as lesões, a parte humana, a parte social, alimentar, né? Isso é importante a gente passar. Então, eu penso que, primeiro, a formação. Eu acho que a pessoa tem que ter uma boa formação para entrar na área, né? Não só a nível de graduação, que muitas vezes as universidades nem oferecem essa disciplina de fisioterapia esportiva, né? E o pessoal fazer bons estágios para poder entrar nesse mundo. Porque a gente sabe que existe uma especificidade, por exemplo, o médico do futebol é um pouco diferente do médico do consultório, né? A gente sabe que a medicina é a mesma, mas a prática é outra, né? E é o que eu digo, o fisioterapeuta ele tem que ter postura, tá? Porque muitas vezes eles se preocupam mais com o celular do que propriamente de ficar ali atendendo, né? Tem que ter postura ética, tem que respeitar o atleta, mas como um cliente e não como um amiguinho, né? E buscar fazer parte de uma equipe multidisciplinar, onde a gente sabe que várias cabeças pensam melhor que uma, e não ter a vaidade, porque a vaidade ela realmente influencia em todo o processo do trabalho em equipe. É saber que nós somos profissionais, que entre eles, né, são os artistas, são vaidosos. Mas a gente tem que manter a nossa linha, como o Douglas falou, o protocolo, não sair daquilo, Exatamente. tentar mostrar por que você está agindo e tentar administrar, você não agradar. Né, Eles são os artistas, nós somos ali coadjuvantes. Isso, você nunca pode ser, não vai querer ser maior do que o dono da festa, eles são os donos da festa, né? E trabalhar dentro da ciência, né? É isso, o Odi falou, formação boa, você trabalha dentro da ciência, né? É isso. O Odi trouxe aqui alguma atuação do fisioterapeuta na comissão técnica de futebol, para ilustrar a nossa... Para ilustrar, né? Pode falar, Odi. Então, é só para o pessoal, principalmente que trabalha em clube, entender que na CBF a gente também busca fazer toda aquela integração que o clube faz. Então, existem, assim, etapas e a gente, com isso aí, vai vivenciando e trocando. Passa, por favor. Então, aí, por exemplo, a equipe interdisciplinar e multidisciplinar que deve existir com integração, né? A gente sabe que todo jogo a gente se reúne ali, dá as mãos, mas é mais importante que você tenha uma integração dos profissionais, um respeitando a área do outro, sem a vaidade. Pode passar. Né? E aí, como a gente atua? Nós vamos atuar fazendo avaliação. Aí entra tudo aquilo que a gente estava conversando, né? A prevenção e regeneração, recuperação e a transição. Então, isso aí é a forma que a gente tem de atuar junto a uma equipe, onde os diversos profissionais têm as suas tarefas e, a partir daí, a gente tem um objetivo comum, que é avaliar, prevenir, recuperar e, com isso aí, ele voltar aí à atividade. Pode passar? Aqui exemplo, né, dos testes que a gente faz, né, buscando ver a forma que a pessoa chega até lá na seleção, mas que os clubes também fazem, principalmente em casos de recuperação funcional. Passa, por favor. Aí algumas técnicas de prevenção e regeneração, né, sendo que a gente entende que o futebol utiliza muito essa faixa de látex, que é a Coban ou Coflex,
e que protege muito ali, né, para as entorses, qualquer problema a nível de tornozelo, né? A gente tem ali as câmaras pneumáticas como uma forma de regeneração dos tecidos e com isso aí melhorando a capacidade de circulação, no caso para retirar edemas e também para melhorar toda aquela vascularização, né? Ali o rolo miofascial, onde a gente pode utilizar ao final das atividades, associado aos alongamentos e outras formas ali de fazer, né, um trabalho para o músculo relaxar. Ali a banheira, que ali a gente faz sempre uma crioimersão, que é a banheira de água gelada, né, como uma forma de vasoconstrição periférica, né, e com isso aí aliviando as dores locais e buscando ali uma melhora da condição de circulação. Pode passar. E aí alguns exemplos, né, do que é o tratamento sistemático que a gente faz normalmente até à noite, né, com os atletas fazendo ali a eletroterapia, a termoterapia, a fototerapia, de acordo com as lesões, tá? Isso aí, nesse caso, é mais de uma recuperação funcional. Aí, em 2006, eu fazendo ali com o Robinho, ele fez uma contratura muscular, a piscina de água quente, a gente trabalhou alongamento, foi na coxa. Pode passar. Aí uma técnica, né, da plataforma vibratória, né, que é uma das formas de dissociação e trabalhar a propriocepção. E aí a gente tinha também como uma forma de transição quando o cara vinha de uma entorse do tornozelo ou um problema do joelho. Pode passar. É isso aí. Então finalizamos nosso encontro hoje. Eu estou muito feliz, né? Foi um bate-papo científico, né? Em que nós abordamos as dificuldades que nós temos de trabalhar, a parte emocional. E é isso aí, o canal está aberto, nós teremos várias lesões, vários esportes aqui que a gente vai desenvolver. Agradecer, Douglas, meu amigo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. De coração, Odi também, pela experiência de vocês. Foi um momento incrível e que nós passamos aqui esse tempo junto. Isso aí. Muito obrigado aí. Prazer aí estar aqui ao lado do Dr. Douglas. Da mesma forma, né? O Odi é um nome bem conceituado e assim, a gente não vê ninguém falar mal dele. Futebol tem muito isso, né? Vocês dois são excepcionais. Cara, então, obrigado. Esse é o canal médico, o canal de medicina desportiva. Nós vamos abordar, vem outros assuntos, né? Inclusive a dança, né, que eu militei muito tempo como ortopedista, que é uma atividade física paralímpica, com o vamos trazer várias lesões, né? O futebol feminino, vôlei, basquete, a dança, no caso, os atletas de final de semana, né? Que foi citado. Então, o canal médico vai estar presente com vocês. Até lá.